Mateus 6, no versículo 34, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos repetir a parte A desse versículo, vamos lá? Portanto, inquieteis com o dia de amanhã. Deus aplica essa palavra no meio do teu coração. Pode sentar. Ó Senhor, não leve em conta a nossa ignorância e a nossa insensatez. Tu és perfeito, Tu és Deus santo. Nós não sabemos cantar para Ti, nós não sabemos Te adorar, nós não sabemos Te dar culto, Senhor. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor é falho, porque nós somos falhos. Tu és digno do melhor de cada um de nós, mas nós não conseguimos, por causa das nossas limitações e das nossas fraquezas. Tu não precisa do meu louvor, Tu não precisa da minha adoração, e eu sei disso. O Senhor não precisa das minhas contribuições, mas eu quero continuar te dizendo que eu preciso de Ti, eu preciso adorar a Ti, eu preciso louvar a Ti, eu preciso estar diante do Senhor, e eu preciso que o Senhor me dê a oportunidade de poder colaborar com a Tua casa. É um privilégio meu, é um privilégio nosso. Mais uma vez, que o Senhor possa nos agraciar através da Tua palavra. Essa é a minha súplica, Pai, junto com Tua igreja, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto você conhece. Jesus está falando, irmãos, de um dos males daqueles dias, daquela sociedade de 2000 anos atrás, e é também um dos males do nosso dia, dos nossos dias e da sociedade atual. A ansiedade, a preocupação, ela está na mente e no coração das pessoas. E ela expressa, principalmente em alguns momentos como esse, em que nós estamos entrando num novo ano. E meus amados irmãos, as inquietações e as preocupações que nós temos, elas são causadas pelas incertezas. Nós vivemos num mundo de incerteza. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos. Guerra, passamos o ano todo aí, 2025 foi um ano de guerra. Guerra onde? Na Ucrânia, irmãos. O povo da Ucrânia está cansado. Foi o ano todinho de guerra. Os russos também. Não é brincadeira. Mas não só guerra lá. Guerra também, irmãos, de facções. Guerra na cidade, guerra nos centros urbanos, a guerra do tráfico, a guerra da droga, que ceifa vidas de muitas pessoas, inclusive de jovens, que levam muitos a chorar, porque a guerra produz isso, tristeza e choro. Isso é o resultado do conflito das guerras no mundo. Leva as pessoas a viver a tristeza da viuvez. Quantas famílias foram afetadas por causa dos conflitos desse ano, irmãos? Falei a Ucrânia, mas também o Oriente Médio, Israel e outros países. Os lares, irmãos, a violência no lar e a desestruturação da família. O texto nos mostra, irmãos, que Jesus fala de um comportamento ansioso, de ansiedade, que ele também percebeu.
E é uma das características da espécie humana. É uma das características, as inquietações e a ansiedade. E meus amados irmãos, 2026 está vindo aí para nós. E o que virá? Como será 2026? Como será o novo ano? O que vai acontecer? Alguns talvez acham que as respostas estão lá com os feiticeiros e os bruxos e os encantadores que consultam suas cartas, consultam os astros, consultam as suas bolas de cristal, mas não há resposta para eles. E o que eles escutam com relação ao futuro é as mentiras que Satanás sempre está a falar no ouvido das pessoas e infelizmente muitas pessoas acreditam. E temos diante de nós, irmãos, um ano, mais 365 dias que Deus vai nos dar. Eu espero que Deus me dê os 365 dias, mas pode ser que eu tenha menos, pode ser que você tenha menos, pode ser que muitas pessoas que estão hoje nos templos e em outros lugares, lá na beira-mar de Boa Viagem, com suas famílias, saudando o novo ano da forma como muitas vezes acham que é o melhor, ou talvez hoje, muitas pessoas concentradas aí nesses eventos musicais Brasil afora, muitas delas não terão os 365 dias do ano, terão menos. Está diante de Deus as nossas vidas, irmãos. E meus amados, os pessimistas, muitas vezes eles estão a dizer que a coisa está difícil e vai piorar. Também os otimistas dizem que acham que pode melhorar. Entre os otimistas e os pessimistas, eu prefiro ficar com a Bíblia, eu prefiro ficar com Jesus, eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus nos diz, amém, irmãos? E o Senhor aqui, Ele diz que as inquietações, o Senhor diz que a ansiedade que acontece no coração das pessoas, ela é consequência de um sentimento materialista, porque é isso que o Senhor nos ensina nesse texto, irmãos. Nós vivemos no meio de uma sociedade materialista, de uma sociedade que vive em função do consumo, e você sabe muito bem disso. É isso que o comércio quer de nós, que você consuma, que você compre, todo dia, de janeiro a dezembro, consuma, compre. Somos induzidos a isso, infelizmente é a realidade dos nossos dias, nos levando a um sentimento materialista, e a consequência desse pensamento, desse sentimento materialista, a consequência disso, meus amados irmãos, é uma vida sem Deus. A consequência disso, irmãos, é a insatisfação. Vivemos no meio de uma sociedade que é insatisfeita, por mais que tenha, está insatisfeita. Até os crentes dentro das igrejas insatisfeitos, insatisfeito com igreja, insatisfeito com ministério, insatisfeito com liderança, insatisfeito até com a palavra de Deus e se brincar com o próprio Jesus. É o sentimento que hoje predomina nas pessoas, a insatisfação, a alma vazia, e o resultado, irmãos, é uma sociedade doente,
que vive só de aparência, infelizmente, vive só de aparência. A gente olha para as pessoas muitas vezes através da mídia e nos meios de comunicação, principalmente a televisão, irmãos, e o que a gente vê muitas vezes são rostos maquiados, rosto de pessoas, irmãos, e vestindo roupas bonitas muitas vezes, e essas pessoas, irmãos, que aparecem muitas vezes com uma imagem de beleza e de formosura, o que está por trás desses rostos, irmãos, são pessoas doentes com a alma doente. Por quê? Porque vivem em função do material, e o materialismo, irmãos, ele cansa, ele esgota, ele não resolve o problema do tédio e do vazio da alma. E esse texto aqui, Jesus está dizendo, não seja vítima do materialismo. Com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, disse Jesus. Por que essa preocupação? Basta a cada dia o seu próprio mal. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber? Será que teremos condições de se vestir e comprar sapato para os nossos pés? Eu dizia esses dias aqui, o que você precisa para sobreviver em 2026, Deus sabe e Deus vai lhe conceder, amém, irmãos? Não precisa se ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, isso é falta de fé. Jesus diz, irmãos, que um coração ansioso, uma mente ansiosa, ela não gera resultado nenhum, não vai alterar nada da tua vida, não prolonga a sua vida. Está no versículo 27, ele diz, no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou seja, Jesus está dizendo, a ansiedade não vai alterar o curso da tua vida, nem um côvado. Côvado é uma medida dos judeus, 40 centímetros, é a medida que vai do cotovelo ao meu dedo midinho aqui, 40 centímetros. E Jesus diz, olha, não vai alterar em nada o curso da sua vida. Essa ansiedade, essa inquietação, essa preocupação, isso não vai adiantar de nada. Ao contrário, vai adoecer você. Tu vai tomar mais remédio. Tu vai precisar de mais psiquiatra, psicólogo. Tu vai ter que ir mais vezes ao médico. E é verdade, irmãos. Vocês já perceberam que a quantidade de farmácia que se abre hoje no centro e nos bairros, a quantidade de farmácia está aumentando? Cada esquina hoje é uma farmácia. Por que isso? Por quê? Porque o povo está doente, irmãos. O povo está doente. E precisa da droga, precisa de algum tipo de medicamento para tentar resolver o problema das suas emoções, as suas crises. E o que a gente vê, meus amados, são pessoas querendo saúde, vida longa, é o que as pessoas mais vão desejar, como eu sempre digo. Que você seja próspero, que você tenha vida longa, que você possa ter saúde, é o que as pessoas mais vão pedir, porque elas querem, mas aonde buscar? Seja próspero nesse novo ano, tenha saúde e tenha muita paz. Mas aonde isto está, para que a gente possa possuir? Esse final de ano,
eu não acompanhei, mas é a Super Sena, né? Mega Sena. Não sei nem se já teve o resultado aí. Chegou a quanto? A um valor absurdo. 1 bilhão. 1 bilhão. Já imaginou o camarada com 1 bilhão? Da noite para o dia ele torna-se bilionário. Veja como a sociedade nossa é interessante. Ela propõe a você de você se tornar rico da noite por dia. Ou seja, amanhã você poderá ter na sua conta 1 bilhão. O que dizer uma pessoa que vai ganhar 1 bilhão sozinho? A gente vai dizer a ela, parabéns, ou a gente vai dizer a ela, pobre criatura, não sabe o que espera ela agora, em termos de tormento e de angústia para a alma. Por quê? Porque essa pessoa não vai ter mais paz. Acabou a paz para ela. Você é bilionário? Primeira coisa, se esconda. Suma e não fique perto de gente que lhe conhece, porque vão pedir dinheiro a você. Você é bilionário? Confia na sua esposa, pois se não confiar, ela vai ficar de olho no teu dinheiro. Teus filhos vão ficar de olho em você também. Teus parentes vão te procurar. E aí você passa a imaginar que a sua própria família agora é um problema para você, coisa que não era antes. É o problema da riqueza, irmãos. É o materialismo. Leva à angústia, leva à ansiedade. As pessoas, irmãos, infelizmente, não encontram solução. Tentam nos remédios, na comida saudável, no exercício, não sou nada contra isso. Mas que adianta, meus amados irmãos, como a gente sempre diz, corpo formoso, mente doente. O que adianta, irmãos? A aparência, mas a alma, ou vivendo o vazio. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade dos nossos dias. Jesus conta uma parábola, irmãos, que ela se aplica muito aos dias atuais. Lá em Lucas, no capítulo 12, e eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 12, no verso 19, irmãos, quando ele diz assim, Jesus falando, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, aqui é onde está o problema, irmãos. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Essa é a filosofia dos nossos dias. Coma, beba, regala-te e descansa. Mas aí tem uma advertência que Jesus vai fazer quando ele fala sobre isso. Ele diz, tem um problema aí, que é o que a gente também às vezes não atina. É a questão do tempo. Jesus chega e diz, e Deus chegou para ele e diz, seu tempo acabou. Você não tem tempo mais. Acabou o teu tempo, é hora de tu partir. Eis aí o perigo do homem sem Deus, de uma mente materialista, de um coração ansioso e materialista que não depende de Deus. Come, bebe, regala-te, desfruta de tudo que tu tens, mas o Senhor chega para ele e diz, você não tem mais tempo, o tempo seu acabou.
quando na verdade é a coisa mais preciosa que a gente tem, é o tempo. É a única coisa preciosa que tu tem, é o tempo. Viva, aproveite, porque o seu tempo está estabelecido. Dependa de Deus, adore a Deus, sirva a Deus, e não seja a vítima dessa situação que nós estamos vivendo, de um mundo de consumo, que chega para você e diz: come, bebe, regala-te, porque tu tem muitos, o que tu tem muito para ti mesmo, como Jesus fala aqui. Ele diz, né? Come, bebe, regala-te, porque tu tem muitos bens, descansa, usufrua. Mas Deus lhe disse: você é um louco. Não seja louco. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não trabalhe, que eu não me esforce, que eu não me dedique, que eu não me empenhe, que eu não sonhe, que eu não tenha meus projetos? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você o seguinte: não seja materialista, porque você terá um coração ansioso, e um coração ansioso, ele atrapalha a fé, ele não depende de Deus. 2026, irmãos, é o ano que virá para nós, e nós estaremos dependendo do Senhor, amém, irmãos? Vamos viver a vida com alegria, com satisfação, vamos fazer a obra do Senhor, vamos nos dedicar àquilo que é mais importante, que é o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas, ele diz isso aqui. E ele fala, irmãos, no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Na visão de Deus, irmãos, essa sociedade é composta de loucos, loucos que não sabem nem para onde vão, vivem o sentimento da vaidade, do egoísmo e da ambição, vítimas da ansiedade, que destroem eles mesmos. Seja alegre, se regozije, se satisfaça com as coisas pequenas e simples, amém, irmão? Dê graças a Deus, deixa de orgulho, deixa de ser prepotente, deixa de ser arrogante, porque o prepotente, o arrogante, ele não agrada a Deus, Deus não tem prazer nele. A ansiedade, ela não contribui com a fé, ela faz oposição à fé. Que em 2026 você possa confiar mais em Deus. Deus vai cuidar de você e Deus vai mandar aquilo que você precisa. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Jesus vai cuidar de você. Eu creio nisso e eu quero isso. Sim, nós queremos isso. Ele cuidando de nós, irmãos, crendo na sua palavra e nas suas promessas, observando o tempo, como a própria palavra nos diz, há tempo para todas as coisas. Eu tenho um tempo diante de Deus, e o que eu tenho de mais precioso é isso. Esse homem era rico, esse homem pensou que estava vivendo o melhor momento da vida dele, mas Deus diz: você é louco. Por quê? Porque tu não tem controle do tempo. Vamos confiar mais em Deus, vamos buscar o reino dos céus, como o próprio Jesus diz aqui, irmãos,
no texto que a gente leu. Ele diz, a palavra do Senhor é clara, quando ele diz aqui, voltando lá para Mateus, o texto lá de Mateus que a gente leu, eu quero terminar, quando ele diz aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas será acrescentada. Dê prioridade às coisas do céu, dê prioridade às coisas espirituais, e é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Buscar as coisas de Deus. Que em 2026, irmãos, possamos crer e confiar e ter a certeza de que Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da tua família. As suas necessidades material, Ele vai suprir. As suas necessidades emocionais, aquilo que está ligado à tua emoção, aquilo que é sentimento, aquilo que é alma, Deus vai cuidar. O lado e as necessidades espirituais, que você também tem essa necessidade. Suas necessidades não são só físicas, porque as coisas, irmãos, da vida e deste mundo, nós a possuímos, mas elas não é suficiente. Há as coisas da alma, tem as coisas do coração, que a gente necessita. E quando se trata das coisas da alma e do coração, só o Senhor, só a sua palavra, só a presença dEle. Você concorda comigo? Diga amém. Então, preza por isso, porque uma alma satisfeita, um coração satisfeito, ele não está preocupado com o tempo, ele não está preocupado se está debaixo de uma choupana, ele não está preocupado se ele mora num palácio. Uma alma satisfeita, uma pessoa alegre e uma pessoa realizada, ela está acima de tudo isso. Porque se a gente fosse pensar, irmãos, que as coisas materiais são as coisas que satisfazem a alma e o coração, os ricos não praticavam suicídio. As pessoas de posse seriam as mais felizes, mas é o contrário, elas são as mais infelizes. Por quê? Porque a alma está vazia. São vítimas do tédio. E aí Jesus chega e diz: pensa primeiro nas coisas do céu. Pensa primeiro nas coisas espirituais. E o resto? O resto é consequência da tua fé e da tua dependência de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Então, se você depende de Deus, se você confia nele, entra 2026 sem preocupação, sem inquietação, sem ansiedade no teu coração, mas crendo que o Deus que cuidou de você durante esse ano, é o Deus que vai cuidar no próximo ano, nesse ano que virá. Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar da minha casa, Deus vai cuidar da minha família, eu creio nisso, amém, irmãos? Deus vai cuidar da sua igreja, Deus vai cuidar do seu povo, Deus, irmãos, vai nos conduzir na direção que Ele quer, e vai nos mostrar como percorrer o trajeto desse novo ano. Desafios virão, dificuldades com certeza, mas nós estaremos preparados, dizendo com todo ardor e certeza no coração: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está comigo. O Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus dos apóstolos e o Deus que enviou Jesus Cristo a esse mundo. Então, se Ele está com você, se Ele é na sua vida, você não tem o que temer. Você será vencedor, você será um vitorioso. Você crê nessa palavra? Diga amém. Eu quero convidar você agora, nós temos 10 minutos para romper o ano, talvez menos, para você se ajoelhar, se você puder. Se você não puder, sentado ou em pé, não importa a posição, você possa orar ao Senhor, buscar o Senhor, se inclinar perante Ele e adorar a Deus. E que nesta noite você possa, na presença do Senhor, pedir para Ele a bênção para a sua vida, a bênção para a tua alma, para o teu coração. E nós vamos estar fazendo esse clamor. Nós vamos orar pela família. Eu vou pedir ao servo de Deus, o evangelista Ivan, que ele vai orar pela família. Depois